sentar. Você que está nos acompanhando em casa, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós vamos dar continuidade na palavra que iniciamos semana passada, que fala de liderança como uma jornada e um processo. Temos que entender que todos nós nascemos líderes e todos nós temos uma jornada ao longo da vida, desde o nascimento até o último dia da vida, quando na verdade nós concluímos o labor, a missão, a tarefa, o trabalho ou o chamado que foi proposto sobre nós. Não importa o que você faça, mas tudo que você fizer, entenda que é uma jornada que você está cumprindo na terra e é um processo estabelecido na sua vida para que você possa ver, crescer e andar debaixo da graça de Deus. Amém? Você não pode liderar através de um princípio de sua fraqueza. Todos nós temos fraquezas, todos nós temos problemas. Se você acha, o pastor Ronaldo não tem, você está enganado. Eu tenho minhas fraquezas, eu tenho meus problemas, eu tenho minhas emoções, eu tenho meus dias de choro, de pranto, de alegria. Eu passo por todas as fases que qualquer pessoa passa. Mas eu tenho que entender que em mim e em você, tanto você que está aqui, quanto quem está nos assistindo, você tem que aprender a liderar de uma posição de força, de fortaleza. Por mais difícil que seja o momento ou a situação que você está vivendo, Deus vai te colocar numa posição de força e de fortaleza. Aonde você acha que não tem mais jeito, Deus está dizendo, ei, tem jeito sim. Aonde você acha que não tem mais conserto, Deus está dizendo, ei, tem conserto sim. E aí começa um processo de mudança, porque você começou a mudar a sua mentalidade acerca das coisas que você está vivendo, passando ou experimentando, entendendo que tudo isso é momentâneo, tudo isso é passageiro, senão aquela palavra de 2 Coríntios 4,16 seria uma verdade, quando a Bíblia diz, independente da minha leve e momentânea tribulação. Ora, toda tribulação ela tem um peso, e toda tribulação tem um momento. Mas também a Bíblia diz que o Senhor fará eu passar por isso e irá me coroar de glória em glória nessa vida presente. É assim que Deus faz. Eu e você precisamos aprender, nós precisamos aprender a celebrar e também ser celebrado. Desde as coisas pequenas às coisas grandes. Deus fez, preguei isso domingo passado, se nós lemos capítulo 1 de Gênesis, vários versículos, Deus fez várias etapas da criação do mundo, e em todas elas Ele foi dizendo, isso era bom. Ele celebrou uma etapa para recriar a segunda etapa, Ele celebrou um dia para recriar o segundo dia. Sabe quando Deus vai te dar a oportunidade de reinventar um novo dia, de recriar um novo dia, por mais difícil que esteja, quando você aprender a celebrar Ele, e aprender a celebrar a si próprio, agradecendo pelo dia que passou, por mais difícil que tenha sido, e aí Deus te dá a oportunidade de você recriar e reinventar para o segundo dia. Mas no último dia, quando Ele criou o homem, eu e você, homem e mulher o criou, Ele disse, e isso era muito bom. Ele se alegrou de uma maneira plena, se regozijou de uma maneira plena, porque ele viu que a criação estava perfeita, estava completa. Deus se completa no homem, e é isso que nós precisamos entender e compreender. Aí nós vamos começar a entender que a liderança ela passa por um processo de jornada e também por um processo de vida. Deus ele continua construindo. A pequena celebração sobre o primeiro dia liberou a criatividade do segundo dia. A pequena celebração sobre os pequenos atos que você conquista libera a celebridade para conquistar o outro dia, as novas coisas, pequenas ou grandes que virão. E aí Deus começa a reconstruir uma história nova. Se você não celebrar com a tua equipe, se você não celebrar com o povo, se você não celebrar com você mesmo, se você não celebrar com a sua família, nunca Deus irá te dar a oportunidade para reinventar ou recriar o segundo dia. Quantas vezes nós experimentamos coisas pequenas? Às vezes você é dotado de uma habilidade. Por exemplo, a Rosa sabe costurar. Ela é dotada de uma habilidade, isso é uma habilidade. Nem todo mundo sabe costurar. Se me colocarem na frente de uma máquina de costura, é capaz de eu costurar o dedo. Na hora de apontar ali o tecido,
é capaz do dedo passar. Eu sei que a Miriam trabalha com plantação, tem soja, talvez ela entende mais do que eu. Ela tem uma habilidade nessa área. E assim diversos outros. Mas isso não significa que porque um tem habilidade, todos têm que ter. Sabe por que nós somos perfeitos? Porque nós somos um corpo com diversidade de dons. Eu sou bom em uma área, você é bom em outra, talvez quem está nos assistindo é bom em outra, e juntos nos tornamos fortes. Mas eu sozinho não conseguiria fazer o que nós estamos fazendo hoje. Eu sozinho não conseguiria construir o que nós estamos construindo hoje. Porque eu faço uma pequena parte num processo que Deus está gerando e construindo nas nossas vidas. Somos um em Cristo Jesus. Aí Filipenses 2:3 diz: não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Sabe qual é o grande risco de uma liderança? Já que nós estamos falando de liderança, quando nós achamos que nós somos superior a outros. Eu não posso fazer olhando para mim mesmo, mas eu tenho que fazer sempre no intuito de servir e abençoar alguém. Quando eu faço isso, quando eu construo isso, quando eu entendo isso como princípio na minha vida, eu começo a construir um processo totalmente diferenciado daquilo que o mundo anuncia, que o mundo prega, porque eu aprendi a servir. Jesus Cristo, qual foi a maior virtude dele? Servir. Ele serviu os discípulos de uma maneira incansável, até mesmo aquele que sabia que o ia trair. Só que o fim de um traidor é a morte tirada pela sua própria vida, pela sua própria mão. O fim de um traidor é a morte ceifada pela sua própria mão. E Deus está desenhando algo novo, e todos fomos chamados para sermos líderes. Isso é uma grande verdade, mas cada um na sua função, na sua missão, no seu papel. O que se constrói ou o que se destrói recai sobre a costa de um líder. Muitas vezes, talvez você esteja sendo apontado, acusado, ou talvez você esteja sendo crucificado por conta de um ato ou uma atitude, mas todo líder passa por isso. Jesus Cristo passou. Quantos falaram de Jesus? Quantos comentaram da vida de Jesus? Milhões o seguiram, ou milhares o seguiram. Mas quantos permaneceram? E até os que eram mais fiéis, um o traiu, outro o negou, outro disse que não conhecia, outro fugiu. Não é assim? Até os que eram mais fiéis fizeram atrocidades. Mas quando Jesus deixou essa terra, o Espírito Santo veio, a Bíblia diz que esses homens foram revestidos de poder. Em um só dia, 3.000 almas experimentaram o poder regenerador da graça de Deus. Sabe, você não precisa hoje fazer o que acontecer, passar pelo que aconteceu, porque já foi cumprido. Nós não precisamos sofrer o que Cristo sofreu, porque Cristo já sofreu por mim e sofreu por você. Isso eu tenho que entender todos os dias na minha vida. Cristo já passou o que precisava passar. Eu tenho que usufruir dos benefícios e daquilo que Ele deixou para mim e que está descrito e predestinado no céu acerca da minha vida. Em Mateus 20, 25, a Bíblia diz: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são maiores, e que os maiores exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Coisa difícil isso, hein? Porque eu quero impor a minha vontade. Eu quero colocar a minha liderança. Eu quero o meu ministério. O eu, ele grita muito alto. Mas a Bíblia está dizendo aqui: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. Você quer ver seu ministério decolar? E eu creio que cada um tem ministério aqui, ou cada pessoa que está nos assistindo, comece a servir. Pastor, mas o que? Qualquer coisa. Talvez arrumar as cadeiras, talvez tocar, talvez arrumar a mesa, talvez limpar, talvez varrer um chão, talvez lavar um banheiro.
E não é desmérito. O primeiro ano dessa igreja, eu vinha para cá todos os domingos, limpar, arrumar, lavar os banheiros, colocar os bancos no lugar, tirar os lixos. Não é desmérito. Fiz por prazer, fiz para o meu Deus, fiz para servir na casa do meu Deus. Eu estava servindo a quem vinha para assistir o culto e encontrava o ambiente limpo, organizado. Deus constrói e Ele faz isso. Seguindo aqui diz: e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Qual era o propósito original de Jesus? Aqui está descrito: o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Todos aqueles que o desejassem, Ele estava pronto para entregar a sua própria vida. Tinha um prazo, estava determinado. Jesus sabia da sua missão, da sua função, do seu propósito. Ele sabia do que iria ocorrer na vida dele, e ele estava preparado para tudo isso. E veio convicto, e no tempo que ele teve a oportunidade, ele serviu, e serviu de uma maneira incansável. Que o Pai faz assim. Quando você é líder, tudo para em ti. Coisas boas ou coisas ruins, mas para em ti. Quando você começa a despontar como líder, pessoas vão falar de você. Quando você começa a despontar como líder, pessoas vão ter inveja de você. Quando você começa a despontar como líder, pessoas vão comentar acerca de você, mas tudo para em você. Mas não mude a sua visão, não mude o seu projeto, não mude o seu propósito. Não jogue a responsabilidade de algo que estão falando para os outros, mas assuma a responsabilidade e puxe para si um propósito nessa liderança, nesse canal de liderança. O líder mostra a atmosfera em que ele está estabelecido, e ele estabelece uma visão clara a todos que andam com ele. E começa a construir um propósito claro acerca daquilo que Deus está determinando sobre ele. Nós temos que aprender no modelo de Cristo, como Cristo fez, para que nós façamos iguais. Eu não posso fazer diferente. Você tem que segurar a tua visão e submeter a visão de casa, da casa aonde você está. Muitas vezes você levanta, eu já tive pessoas que me procuraram e disseram: pastor, eu tenho uma visão acerca disso, disso e disso, e eu não concordo com a sua. Então não precisa concordar. Eu falei uma vez para a pessoa: abra a sua igreja. Porque senão nós começamos a não ter duas visões, nós começamos a ter uma divisão, uma ruptura. E a liderança, ela só é coesa, ela só funciona quando todos que estão agregados a ela conseguem convergir para o mesmo propósito, sem desvirtuar 1 milímetro, seja para a direita ou seja para a esquerda. Nós somos assim. Duas visões é igual a uma divisão. Não tem como ser diferente. Não tem como nada fazer diferença. Não deixe nada afetar a sua liderança, que está em construção. Toda a sua liderança está em construção. A minha liderança está em construção. Ah, pastor, sua liderança não está formada? Não. Eu tenho muito a aprender, estou buscando aprender, estou buscando aonde aprender, estou buscando com quem ancorar as minhas debilidades, as minhas falhas, para que eu possa aprender cada vez mais. Eu estou atrás disso, eu estou procurando isso, incansavelmente, incessantemente, e todos os dias eu levanto e pergunto: no que é que eu posso melhorar, no que é que eu posso produzir de uma maneira melhor do que eu estou produzindo hoje. O duro é quando nós achamos que nós estamos plenamente prontos e não precisamos de mais nada, não precisamos construir mais nada. Isso é uma grande inverdade, uma grande mentira do diabo dentro das nossas vidas. Ou eu entendo que eu preciso e vou atrás e vou buscar, ou eu vou construir um princípio de liderança demoníaco e satânico dentro de mim, porque eu não consigo fazer uma liderança isolada, mas eu preciso fazer uma liderança respaldada, com amparo, debaixo de uma palavra e de uma orientação. Quando nós casamos, quer ver um exemplo bem prático? Quando nós casamos, aos 20, 21, 22 anos, tudo é festa, né? Não sei quem casou com essa idade aqui, eu casei com 24 anos.
Mas quando nós casamos, tudo é festa, tudo é bonito, tudo é maravilhoso. A noiva, né, é linda, a esposa é linda, está tudo perfeito. O marido é lindo, não tem barriguinha, né? Não cai aquela pelhanca aqui. Tem a pessoa quando faz assim, aqui embaixo faz assim, né? Tem mulher assim. Aí você fica pensando, nossa, ela não era assim. Também você não era assim. Ou a mulher fica pensando, ele não tinha essa barriga, mas também você talvez não tivesse essas pelhancas aqui debaixo do braço, as rugas, né, não tivesse aparecendo tanto. Só que nós temos que entender o seguinte: quando nós casamos, nós temos processos ou projetos de vidas a curto, médio e longo prazo. E talvez você que vai casar ainda precise fazer um projeto de vida no início do seu casamento assim, ó. Eu imagino quando eu estiver lá com 80, 90, 100 anos de idade, eu vou estar na varanda da minha casa com um copo de chá gelado e um canudinho e a dentadura dentro de um copo, e eu tomando aquele chá com a minha esposa. Isso é um projeto longo. Você está vislumbrando lá na frente, está rindo? Já pensou você, Washington, com a dentadura assim, dentro do copo? Parece brincadeira, mas eu tenho que começar a desenhar desde o início um projeto longo, porque senão eu vou viver só no imediatismo, só naquilo que eu estou vendo, só na aparência. Eu não consigo vislumbrar lá na frente. Eu posso estar passando por um processo agora onde eu estou minguado. Talvez a igreja pequena, talvez muitos sofreram uma saída muito grande das igrejas, mas você tem que se manter firme no processo de visão que Deus te deu e começar a contemplar o que está lá na frente, não o que você está vendo agora. O que você está vendo agora acaba daqui a pouco, mas o que você vai ver no futuro é um processo que você vai construir junto com Deus na sua vida. Você nunca constrói isolado. Nós somos assim. Nós somos assim. Gênesis 1:31 diz: viu Deus tudo que quanto fizera, eis que era muito bom. Parou ali na criação do homem? Ou ele estava contemplando o que está acontecendo hoje? Cada alma que se converte, cada pessoa que aceita o desafio, cada pessoa que embarca no ministério, Deus continua contemplando até o dia de hoje. Ele finalizou a criação, mas ele viu que tudo era bom. Você casou, mas tudo tem que ser muito bom, até o último dia do seu casamento. Você entrou na igreja, você começou a construir um ministério, vão ter atritos, assim como no seu casamento, mas você tem que vislumbrar o que está lá na frente, o que vai chegar lá na frente, vai ser muito bom. É assim que Deus faz. Tem quantas coisas que nós passamos, quantas dificuldades nós atravessamos, quantos momentos difíceis nós já conquistamos. E Deus, em meio a tudo que ele passou, ele continua acreditando que sempre seria muito bom. O homem o traiu, mas ele continua acreditando, ainda vai ser muito bom. Enviou seu filho ao mundo e sabia que tinha um propósito, iria morrer, padecer, mas ele entendia que tudo isso seria muito bom. Por mais difícil que seja a tua luta, a tua guerra, a tua batalha hoje, entenda que o teu amanhã será muito bom. Não mais ou menos, não de qualquer jeito, mas muito bom. Muito bom. O tempo todo será muito bom. Quantos já tiveram filhos pequenos aqui? Tem uns que já estão grandes, os meus estão grandes, da Mira estão grandes. Mas quem tem filho pequeno, eu lembro dos meus quando eram pequenos, a gente levava para a Praça do Atlético lá em Curitiba, eu botava numa bicicleta, botava numa ladeira, tirava as rodinhas, soltava no barranco, e eles se acabavam lá embaixo, e choravam um pouquinho, e subiam, e voltavam na bicicleta, e montavam de novo, e a gente tirava as rodinhas, e desciam de novo, e caíam de novo, mas aprenderam. Sabe, aprendem. Às vezes nós temos que tirar as rodas de apoio, nós temos que tirar os apoios, as muletas que a vida toda nós carregamos, para que possamos aprender, mesmo que venhamos a cair,
nós iremos aprender, iremos nos reerguer, iremos nos reposicionar, iremos descer a ladeira, iremos cair de novo, mas nós iremos cair de uma maneira diferente, e até eu aprender a descer essa ladeira, sem mais precisar de roda de apoio, sem mais precisar de muleta, sem mais precisar de mais nada, porque eu saberei como descer, e saberei como subir. Fora disso, eu estou fazendo na minha própria vontade, meu próprio desejo. Todo estágio muda, mas você tem que desfrutar de cada momento desse estágio. Toda fase muda, mas você tem que desfrutar de cada momento dessa fase. Eu tenho saudade da época que os meninos eram pequenos. Vira e mexe, eu falo para André, vamos adotar uma criança, vamos adotar uma criança. Mas é saudade do tempo, não que esse tempo não seja bom, as situações mudam, os problemas mudam, mas a saudade que vai ficando, e quando eles estiverem casados, eu vou ter tempo do momento que eles estão ainda em casa. E quando eles tiverem neto, vou ter saudade do momento que eles não têm neto, que eu sei que nós vamos cada vez mais, talvez quando eles casarem, logo casarem, possamos sair juntos, mas quando tiverem filhos, já estiverem na escola, já não vai dar mais para conciliar. Então as fases vão mudando, e você vai guardando saudades ou pensamentos dos estágios que a vida vai proporcionando para você, mas tudo isso é um aprendizado para que você construa um princípio de liderança novo e melhor a cada novo dia. O que eu podia entregar, talvez para meus filhos, em algumas circunstâncias eu já entreguei. Que eu podia construir, em alguns momentos já construí, e eles vão ter que caminhar por sua própria perna, e eles vão ter que andar por si só, mas isso não significa que eu não possa contribuir para o desafio que eles ainda têm pela frente, e assim sucessivamente, e aí eles vão aprendendo, e aí eles vão ensinando. Abacuque 2:2 diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passar correndo. E no verso 3, porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado, não se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Nós podemos ter uma visão somente como um pastor, mas eu posso conseguir abrir o leque e entender que o meu ministério, o meu projeto de vida é muito maior que isso. Isso depende de cada um. A Bíblia está dizendo aqui, porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, não se apresse para o fim, e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Parece meio contraditório. Primeiro ele diz: se tardar, espera, mas certamente virá, mas não tardará. Fica contraditório. Deus está dizendo aqui no fritar dos ovos, numa linguagem de hoje: cara, entenda uma coisa, o teu momento vai chegar, e acabou. Pastor, mas hoje eu estou me sentindo fora da casinha. Não, cara, fica firme, mantenha-se firme. Deus irá recolocar você, reconduzir você para onde você, no estágio onde você parou, e recomeçar um processo novo na sua vida, daquele momento em que você julgou que não tinha mais jeito para você. Deus está dizendo: ei, eu vou construir uma nova história. Lembra como era antigamente? Eu tenho 54 anos de idade. Zé, não sei qual a idade, deve estar nessa faixa também, 50 e pouco. Valdir um pouco mais, né? Antigamente, você lembra como é que nós fazíamos? Eu gostava de ajudar muito com trabalhos manuais em casa. Nós, às vezes, tínhamos que apertar um parafuso, colocar um parafuso, caía da dobradiça da porta. Eram poucas coisas que se fazia, né? Tinha poucas coisas. E nós tínhamos ali umas 3, 4 chaves de fenda, um martelo e um alicate. Essa era a maleta de ferramenta nossa. E eu ia ali, eu tinha que pegar a chave de fenda, medir lá na cabeça do parafuso, não é essa, aí pegava outra chave de fenda, pegava outra chave, até que chegava no tamanho correto, ia lá e apertava, e aquele negócio às vezes não ia, a mão enchia de calo, né? A chave deslizava, aí você passava um pano na chave e rodava, às vezes você metia um alicate, aquele alicate de pressão, né?
Você enroscava e metia na chave para poder chegar, o parafuso espanava a cabeça da chave, era um rolo. Era uma guerra aquilo. Nós éramos limitados naquilo, só tínhamos aquilo, não tinha mais nada. Hoje em dia, como é que você tem uma maleta de ferramenta? Um casezinho bonitinho, 2 baterias, um carregador de bateria, uma parafusadeira e um kit de cabeça, onde você só troca a cabeça. Tira ali, tem um suporte já na parafusadeira, você encaixa a cabeça, bota o parafuso, tira o parafuso, coloca a velocidade que você quer. Você faz um palco desse, é parafuso isso aqui, tudinho numa noite. Se fosse com uma chave de fenda na mão, nós íamos ficar um mês aqui, aparafusando. O que Deus fez? A mesma coisa que tinha naquele momento, Deus também faz hoje, só que Ele aperfeiçoou, Ele melhorou. Sabe como Ele faz com a gente? Do mesmo jeito. Talvez no passado eu só tinha na minha boca, na minha mão, uma chave de fenda, para poder apertar, ficar ali, ó, estourando a mão, encher a mão de calo. Hoje você chega lá com a parafusadeira, a mão fica lisinha o tempo todo, né? Você não faz força para mais nada, você encosta a parafusadeira, e vai. Deus, Ele troca as ferramentas para adequar você ao tempo que você está. Agora, se você não sabe usar essa ferramenta que Ele está te dando, você está amarrado e preso no tempo em que você tinha algo que te limitava. E Deus está dizendo: ei, eu estou trocando essa história em você, para que você possa fazer coisas novas, muito mais rápido e com velocidade. E aí é o que a Bíblia diz aqui, o Senhor te respondeu e disse: escreve a visão, grava em tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. O nosso tempo está uma velocidade louca. Você foi adestrado, você recebeu instrução nova, ferramenta nova, modelo novo, visão nova, para que você possa adequar ao tempo que você está vivendo. E Deus vai te levantar, e Deus vai te restaurar, e Deus vai restaurar a tua casa, e Deus vai consertar aquilo que estava errado, e Ele vai reedificar, reconstruir, vai renovar tudo aquilo que se havia perdido dentro de você. Amém? Fique em pé, deixa eu orar com você. Que Deus possa te dar graça, que Deus possa te abençoar, que Deus possa manifestar o amor dEle sobre você, sobre a sua vida, e que esse tempo em que Deus está fazendo algo novo, em que Deus está recolocando as coisas no lugar certo, em que Deus está restituindo as ferramentas, ou colocando as ferramentas novas na sua mão, diante de você, que você possa de fato e de verdade experimentar um tempo novo do Pai, um tempo de graça, um tempo de renovo, um tempo de refrigério, um tempo de misericórdia, um tempo de bondade, um tempo de bonança, um tempo de fartura, um tempo totalmente diferente daquilo que você viu até hoje. Eu queria orar com você nesse momento.